Olá, meu querido jovem, tudo bom? Que alegria estar mais um dia gravando aí o vídeo com vocês. Agora aí a lição de segunda-feira, de que adianta? Vocês sabem que a lição dessa semana está baseada em Tiago capítulo 2, do verso ali que a gente está lendo, né? Do verso 14 até o 26. Então a gente já leu do verso 14 até o 20. A gente leu ontem 18 a 20. E aí a gente ficou devendo hoje do verso 21 ao 24. Vamos então ler primeiro, antes da gente fazer o estudo da lição, para a gente fechar os versos da lição. Então o verso 21 diz assim: Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura. O que é que diz? Vira na página. Que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Concluímos então aí os versos principais aí do estudo da lição dessa semana, de leitura. Mas só que justamente a lição de hoje é a palavra compreenda. Então a gente vai entender um pouco mais do que os versos quer dizer. O cerne da lição dessa semana é fé e obras. Então assim, será que é uma dicotomia? Será que fé não anda com obras? O que é que Tiago queria falar sobre isso? Então o tema principal da lição é justificado pelas obras. É interessante que as seguintes perguntas, né? Qual é o proveito disso? Será que isso pode salvá-lo? São perguntas que Tiago faz nesses textos que a gente já leu. E a gente precisa entender que é uma fé que precisa ser colocada em prática. Tiago questiona, né? Do que adianta você dizer a seu irmão, vá em paz, e você não ajudá-lo? Será que essa fé ela tem valor? Uma fé que não te coloca em ação? A verdadeira fé, ela traz inúmeros benefícios, como, por exemplo, se você olhar em Hebreus 11:6, ela produz comunhão. Efésios 2, versos 8, ela traz salvação. Boas obras, que você vê também no verso 10. Então, a gente precisa entender que a fé, naturalmente, ela já traz o quê? As obras. A verdadeira fé, ela traz inúmeros benefícios. Alegra-se ter fé não é uma prova de que essa afirmação é verdadeira. Fazer essa divisão entre fé e obras é um erro. Então, em outras palavras, quando Tiago ele faz o questionamento, não é que ele está colocando em dúvida, ele está questionando quem pensa de maneira separada. Para ele, não existe dúvida que fé e obra andam junto. Então, não tem como você falar que tem fé e não praticar. Tiago, na verdade, ele está tentando combater aqueles que têm uma fé só de palavras. Fé, para Tiago, é uma coisa que gera ação. Então, por isso que ele diz, olha, você demonstra a sua fé com o quê? Com ação. Mostre-me a sua fé e eu mostro as minhas obras. Então, a fé sem obra é morta. É assim que a gente precisa mostrar o nosso cristianismo. Tolo é fazer a separação. O interessante também, ó, que o versículo 19, né? Ele diz o seguinte, ó, que a gente já leu aí no decorrer da semana, mas eu gostaria de ler de novo, que ele diz assim, ó: Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo o demônio crê e treme. Quando ele diz isso, até o demônio crê e treme, Tiago está fazendo uma afirmação poderosa, mas ele não se submete a essa verdade nem vive por ela, o demônio, né? Ele sabe, mas só que ele não pratica. Saber que Deus é poderoso e não praticar adianta do quê? É a mesma coisa uma fé sem prática. Você saber que é bom ajudar as pessoas, você saber que tem que ser obediente e não praticar, adiantou do quê? Então, amigos, quanto mais a gente sabe, mais conhecimento tem, mais responsabilidade a gente tem de praticar.
Então a gente está na era do conhecimento. Tem gente aí com 2 faculdades, mestrado, doutorado. Tem gente que lê a Bíblia e entende muito fácil. Tem pessoas que conhecem do hebraico, do grego. Tem pessoas que entendem e não é nem pastor. Então, quanto mais conhecimento você tem, mais responsabilidade você tem de praticar. Então, por isso, amigos, que às vezes as pessoas estranham. Como é que você é cristão e age assim? Porque, amigos, Gálatas 5 mostra ali os frutos do Espírito. E a gente, quando diz lá em João capítulo 15, que aqueles que permanecem em Cristo desenvolvem frutos, que frutos é? Os frutos do Espírito que está lá em Gálatas 5. Bondade, amor, mansidão. Então o crente precisa ter os frutos do Espírito na sua vida. Então por isso que essa fé, ela desenvolve essa prática. Aceitar mentalmente a existência ou mesmo o caráter de Deus não é suficiente. Fé não se limita a tremer diante do conhecimento. A verdadeira fé significa render-se completamente a Deus. É verdade que há pessoas que eles acabam, fingindo. Tem gente que finge do púlpito, finge boas ações. Até aí, é assim que o povo tira foto, fazendo boas ações para se promover. Mas, queridos, Deus, ele sonda os corações. E não há como você ser bom aparente durante toda a vida. Ou você vai parar de praticar, ou você vai se converter. Então a gente tem que continuar praticando bem, vivendo essa fé, desenvolvendo, porque os frutos vão ser evidentes em nossa vida. Quem está em Cristo precisa evidenciar frutos. Não tem para onde correr. Não adianta você dizer que é sem parecer. Eu já até fiz essa associação em outra lição de que não há como eu ser sem parecer. É a essência do cristão. Eu não tenho como ser um cristão escondido. O que eu sou, amigo, vai transparecer no meu dia a dia. Eu lembro uma vez que eu estava na feira de bermuda, camisa, sem nenhuma identificação de cristão. E aí quando foi na hora que eu estava comprando em uma barraca, uma senhora disse assim: "Você é crente, né?" Eu digo: "Como assim? Por que a senhora está me perguntando isso?" Ela disse: "Não, porque eu vi que caiu uma fruta ali e você botou no lugar." Eu digo: "Ainda não entendi." Ela disse: "Não, normalmente tem gente que pega e leva." Aí eu digo: "Olha que interessante." Aí eu te pergunto: mas será que algum crente nunca pegou e levou? Então, amigão, você pode ir na igreja, você pode ser frequente no culto, mas se você, na hora de praticar, a sua prática não condiz com aquilo que você prega, tu não é crente, não. Tu não é cristão, não. Então, amigão, não é só um discurso, é a prática que tem que demonstrar. Então, amanhã a gente vai estudar um pouco sobre o que Tiago fala, que a gente está estudando, sobre fé e obra, e o que Paulo fala. Não é que há uma divisão entre os dois, mas vamos tentar aí associar e entender melhor esse aspecto aí da fé e obras em Tiago e fé e obras em Paulo, tá bom? Fique conosco, amanhã conto com sua presença. Vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus, ó Pai, nos abençoe no estudo dessa semana, que está bem interessante, sobre fé e obras, que possamos entender mais e principalmente praticar. Ajude essa juventude a querer realmente ter uma fé em ação. É o que eu te peço no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe, meu querido. Um abração.